Olá, minha querida Lara. Vamos continuar aqui com o nosso segundo podcast sobre as questões que envolvem a geografia econômica e eu espero que a gente possa responder às suas perguntas, né? As perguntas que foram feitas ali dentro das nossas atividades que nós desenvolvemos. E esperamos também que essas perguntas e estas respostas possam ser utilizadas aí pelos nossos queridos alunos, ouvintes que estão se preparando para o vestibular, tá ok? Então vamos lá. O que são os chamados paraísos fiscais que tanto ouvimos falar? Muito bem, querida Lara. Paraísos fiscais, também chamado de refúgios fiscais, eles são locais do planeta Terra, eles podem ser um país, eles podem ser um principado, eles podem ser até realmente uma área ainda que é uma ilha, mas que pertence a um país europeu, como a Holanda, por exemplo. Eles são locais que existe uma facilidade imensa da pessoa aplicar o dinheiro lá, sem que se pergunte de onde vem o dinheiro, qual é a origem, se é lícito, se é ilícito, se é de tráfico de drogas, se está relacionado a tráfico de crianças, se é de corrupção. E a aplicação que é feita de capitais estrangeiros nesses locais, elas são praticamente isentas de taxações. As alíquotas, ou seja, as taxas são muito baixas ou nulas. Muitas vezes as pessoas acabam aplicando uma determinada quantia de dinheiro ilegal nesses paraísos fiscais e acabam retirando uma parcela menor, mas o que é que se ganha com isso? É a lavagem do dinheiro, porque eles acabam dando um sentido de aplicação, o banco acaba dando uma certificação desta aplicação. Então, quando o cara aparece com muita grana, ele diz, mas de onde veio esse dinheiro? E aí eu apliquei, né, em determinados locais, num paraíso fiscal, daqui a pouco eu vou dizer quais são, eu já vi que tem uma pergunta destas. E aí a pessoa diz assim, não tem nada de errado. E os bancos desses locais, as instituições financeiras desses locais aceitam isso, elas participam do jogo, elas atraem esse capital sujo, muitas vezes, e acabam limpando esse capital. Claro que elas ficam uma parte para elas, né? O senhor poderia citar alguns paraísos fiscais no mundo? Bem, como exemplo de paraísos fiscais, eu poderia colocar aqui na América Central, por exemplo, Santa Lúcia, Barbados, São Vicente e Granadinas, Antigua e Barbuda. Então, reparem, esses locais que eu estou citando, alguns deles pertencem aí a países europeus, como por exemplo aqui a ilha de Montserrat, por exemplo. Isso pertence ao Reino Unido. Isso fica localizado ali no Mar das Antilhas, também chamado de Mar do Caribe, tá bom? São Cristóvão e Neves, por exemplo, as Ilhas Virgens, que são dos Estados Unidos, as Ilhas Virgens Britânicas, que são do Reino Unido, isso tudo na América Central. Lá dentro da Europa tem alguns países assim que a gente nem pensa que são paraísos fiscais, mas a Holanda, por exemplo, é considerada um paraíso fiscal, né? A Suíça é um paraíso fiscal também, atrai muitos investimentos por conta de oferecer uma facilidade para aplicação dentro do seu território, tá certo? Tem alguns autores até que colocariam o Uruguai, guardando as devidas proporções, também como um paraíso fiscal, tá? Então seriam alguns exemplos aí. Eu poderia também citar, de repente, áreas as Filipinas também, alguns autores colocam nesse patamar. Beleza? O senhor poderia explicar o que é e como funciona a lavagem de dinheiro? Nós temos aqui, Lara, também uma pergunta muito interessante esta aí, que seria sobre a lavagem de dinheiro, né? Como é que faz isso? Será que o dinheiro ele está sujo, passa ali uma quiboa nele, né? Caiu na lama, caiu na vala. Então essa expressão lavagem de dinheiro é uma expressão utilizada para se referir à prática econômica, financeira, que tem por finalidade dissimular a origem desse dinheiro,
não dizer de onde vem esse dinheiro, mas não é somente dissimular a origem. É também fazer este dinheiro que teve uma origem ilícita, ele passar a ter um caráter lícito e aceitável, e depois esse dinheiro circular pela economia. Então, a lavagem de dinheiro, muitas vezes, como já falei aí na fala anterior do nosso podcast, ela é feita nos paraísos fiscais, mas algumas vezes ela é feita aqui pertinho da gente, aos nossos olhos, às nossas vistas, através de notas fiscais falsas, né? Então, tem alguns autores que colocam assim que existe um estágio para isso, teria o estágio da colocação, que seria ocultar a origem, né? Muitas das vezes a utilização de laranjas aí, a circulação, tá? Essa circulação aí desse capital é feita muitas vezes através de transferências de contas, compras de patrimônio, tá? O cara pega o dinheiro, compra daqui, já vende ali, já compra de novo, já vende ali, e quando tu vê, não tem nem como provar de onde veio o dinheiro, né? Aqueles casos lá de comprar carro ali dos parentes ali, do amigos do nosso querido presidente, que comprava muito carro. E depois a integração desse dinheiro, né? Onde esse dinheiro ele passa a se tornar um supermercado, ele passa a se tornar uma loja de roupas, um posto de combustível, ele passa a se transformar de repente ali uma loja de ferragem. Pronto, já está limpo, já está aceito, entendeu? Então, a lavagem de dinheiro seria essa modalidade, esta estratégia de pegar um dinheiro sujo e você vai usando artifícios para torná-lo limpo. Lavagem de dinheiro. Professor, o que seriam ações? Com relação à pergunta que são ações, né? Uma ação é uma fração de uma empresa. Então, vamos ver assim, vamos imaginar, por exemplo, que uma determinada pessoa ela tem uma empresa e ela precisa arrecadar dinheiro. Ela vai ver o valor do patrimônio desta empresa, ela vai perceber que o patrimônio desta empresa é de, sei lá, R$1.000. Então, ela pega 20% desse patrimônio e ela transforma em ações. E ela vai vender numa bolsa de valores, através de corretores, através de empresas especializadas nisso, ela vai vender estes 20% e vai diluir em ações. E as pessoas que comprarem estas ações, então, elas acabam se tornando donas também daquela empresa, eles são os acionistas, a empresa passa a ser uma sociedade anônima. É claro que esta pessoa que comprou a ação, ela vai ter o direito nos lucros, mas também ela vai ter participação nos prejuízos, tá? Então é algo assim um pouco arriscado, tá? Para quem está comprando a ação, é uma espécie de especulação. Para quem está vendendo a ação e transformando esse dinheiro em melhorias para a empresa, é uma forma de arrecadar dinheiro para investimento, para capital, transformar esse dinheiro especulativo em um capital de investimento. Isso é bom para o mercado, tá certo? Então, seria muito interessante que aqueles que tivessem um dinheiro sobrando pudessem realmente investir no mercado de ações, mas em empresas que se propõem a gerar emprego, é o capital produtivo. O senhor poderia citar algumas crises mundiais recentes referentes à economia? Bem, minha querida Lara, nós já tivemos várias crises econômicas, mas me parece que à medida em que nós tivemos a aproximação do século passado e o início deste aqui, nós já tivemos crises assim em uma sequência que antes não tinha, né? Uma proximidade de uma e de outra que antes não havia. E o problema da atualidade é a globalização, porque qualquer espirro em um determinado país acaba se refletindo em outro, e outro, e outro, tornando-se uma cadeia de prejuízos e de problemas. Então, desde a crise de 1929, né, que é histórica, nós podemos citar as crises de 1997, dos tigres, né, uma crise dos tigres, alguns chamam de crise asiática, mas não confundir com a japonesa. Em 1998, tive a crise russa.
em 2001, a crise argentina, todas elas tiveram repercussão mundial, tá? Não podemos esquecer também da crise que sucedeu ao 11 de setembro de 2001, atentado às Torres Gêmeas, a crise de 2008, que ela atingiu o Japão, a Europa e os Estados Unidos, que essa aí foi resultante de supervalorização dos imóveis, tanto no Japão como nos Estados Unidos, de uma hiperinflação associada aos imóveis, é uma crise imobiliária que repercutiu em todos os outros setores. E, por último, nós estamos ainda vivendo ou estamos saindo de uma, que é a crise da Covid aí de 2020 e 2022, tá? Que agora que o Brasil parece que está começando a dar sinais de reaquecimento de sua economia, tá bom? O senhor poderia me dizer o que seria uma dívida externa? Dívida externa, né? Eita, o Brasil já foi um grande devedor, diziam até que a nossa dívida era impagável, né? Dívida que foi feita em grande escala ali pelos militares, tá? E que se prolongou pelas décadas de 70 e 80, chegou a um ponto aí que a gente só estava pagando juros. Mas depois dos anos 90 e anos 2000, finalzinho dos anos 2000, o Brasil até saldou a sua dívida. Passou até a emprestar dinheiro para o FMI. Quem diria, né, pessoal? Então, uma dívida externa seria uma dívida que um governo, e não só um governo, mas empresas de um determinado país, possam ser estatais, como nós chamamos a Companhia Vale do Rio Doce, ou uma empresa privada, elas vão emprestar dinheiro do estrangeiro, viu? Elas vão emprestar dinheiro, de repente, de um banco internacional, de uma empresa privada de um outro país, ou de entidades financeiras, como, por exemplo, o FMI, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, também chamado de BIRD, ou quem sabe até dos BRICS, né? Dos BRICS não, do BRICS, né? Que hoje também a China já está emprestando dinheiro através dessa entidade, deste conjunto de países, tá certo? Então, dívida externa é o dinheiro que governo e empresas públicas ou privadas devem ao estrangeiro. E uma dívida interna, o que seria? Já a dívida interna, ela seria parte da dívida pública, né? Já vou falar o que seria a dívida pública. A dívida interna, ela seria o somatório dos débitos resultante dos empréstimos, né, e financiamentos contraídos por quem? Por um governo, com entidades financeiras ou indivíduos do seu próprio país. Isso seria uma dívida interna. Então, como é que funcionaria isso? O governo precisa de dinheiro, o que ele faz? Ele vai emitir títulos da dívida pública, que são espécies, como eu já expliquei, de papéis, em que o governo diz, por favor, me empresta aí um dinheiro para eu poder fazer um investimento de uma obra, de uma infraestrutura, para eu pagar umas contas. Ah, governo, tudo bem, mas o que é que tu me dás em troca? Eu vou dar em troca para você um papel, que é um título da dívida pública, e daqui com algum tempo você me devolve este papel e eu me comprometo a lhe dar o valor que você me emprestou e mais juros, entendeu? Então é uma forma de uma empresa ganhar, de um investidor ganhar, é comprando títulos do governo. E é uma forma do governo arrecadar dinheiro para fazer a roda da economia funcionar, para ele pagar dívidas que ele tem, tá? Então seriam chamados precatórios, tá? Mas não vamos entrar na questão aqui do termo dos precatórios. Isso seria a dívida interna. Quando você pega essa dívida interna, que é do governo para com seus cidadãos, tá? Aí você vai somar isso mais com a dívida externa, aí o que é que você vai ter? Você vai ter a dívida pública. Eita, ou seja, dívida pública é a somatória do que um governo deve para o estrangeiro e do que ele deve também para pessoas de dentro do seu próprio país, tá bom?